Trabalho com produtos químicos. Tenho direito à insalubridade? O nosso especialista, Dr. Pedro Marcon, responde essa dúvida e outras do direito do trabalho, agora aqui no canal do Boca. Trabalho com produtos químicos. Tenho direito de insalubridade? É no setor calçadista, Dr. Pedro. Bom dia, Aline. Essa é uma pergunta ampla, assim, genérica, é difícil a gente dar uma resposta categórica. Mas vamos lá, aquele empregado que lida com produtos químicos, aí depende de qual produto químico, qual a composição desse produto, o tempo de exposição, se a empresa fornece ou não equipamentos de proteção individual, né, os EPIs. Então tem que ser analisado todo esse ambiente de trabalho, as atividades, para saber se esse trabalhador vai ter direito ou não de receber o adicional de insalubridade. Quando existe um processo trabalhista na justiça pedindo adicional de insalubridade, é exatamente isso que acontece. O juiz do trabalho nomeia um perito técnico, esse perito vai no ambiente de trabalho do funcionário e lá ele vai analisar todas essas questões. Quais atividades exercem, como é que é o ambiente de trabalho, se a empresa fornece ou não EPIs, se tem isso comprovado, né, a ficha de registro de EPI, qual que é a frequência, qual que é a composição desses produtos químicos, qual que é o material dos equipamentos de proteção individual, e após toda essa análise detalhada, o perito vai concluir se essas atividades são ou não insalubres. Então, com essas informações genéricas, não tem como saber. Agora, dependendo do produto, do tempo de exposição, das atividades que exerce e se recebe ou não IPIs, pode sim ter direito ao adicional de insalubridade. Trabalho numa terceirizada. Quando falto, vem descontado até o meu dia de descanso. Pode isso, doutor Pedro? Bom dia, Carlos. Sim, o senhor pode ter o descanso semanal remunerado descontado se faltar injustificadamente a um dia de semana de trabalho, porque o descanso semanal remunerado é uma contrapartida pela assiduidade. Então, se essa falta for injustificada, a empresa pode, além do dia que o senhor faltar, descontar também o descanso semanal remunerado. Agora, se essa falta for justificada, o senhor teve algum atestado médico, compareceu a alguma audiência por determinado período, enfim, se for uma falta justificada, a empresa não pode descontar o descanso semanal remunerado e também não pode descontar o dia de falta. Trabalho como operador de empilhadeira na fida calcária e argamassa. Tenho 13 anos de firma, recebo 20% de insalubridade. Está correto? Gosto muito de assistir o seu programa, doutor Solano. Obrigado, Jackson. Um abraço a você, a região aí de Caçapava do Sul, doutor Pedro. Bom dia, Sr. Jax. Os operadores de empilhadeira, sim, têm direito de receber o adicional de insalubridade e, na imensa maioria das vezes, em grau médio, porque esses trabalhadores estão expostos a vibração, ruído ou frio intenso, né, nos casos que entram em câmaras frias. Saber se está certo ou não, se teria direito de receber insalubridade em grau máximo, aí é parecido com a pergunta do nosso ouvinte mais no início do programa, que faltam as informações para saber se, como operador de empilhadeira, se teria alguma outra atividade, alguma outra situação específica que pudesse ensejar o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo. Mas, via de regra, o operador de empilhadeira tem direito de receber o adicional de insalubridade em grau médio, que é os 20%, que aí no seu caso estaria certo. Sofri um acidente, quebrei a tíbia e perônio e 8 parafusos. Sou carpinteiro de forma pré-moldadas, ou seja, de ferro. Tenho direito à indenização, doutor Pedro? Bom dia, Rodinei. Tudo vai depender se esse acidente aconteceu dentro do ambiente de trabalho ou não, né? No desempenho das suas atividades no trabalho. Se foi um acidente de trabalho, o senhor terá sim direito à indenização, inclusive à estabilidade acidentária. O senhor vai gozar de auxílio-doença acidentário e quando tiver a alta desse auxílio-doença e retornar ao trabalho, o senhor teria 12 meses de estabilidade. Agora, se esse acidente não aconteceu em atividades relacionadas ao trabalho, o senhor se acidentou em casa, na rua, enfim, que não tenha relação com o trabalho, o senhor não vai ter direito de indenização da empresa, porque este acidente não tem relação com o trabalho. Então vai depender se isso aconteceu dentro ou fora do ambiente de trabalho. Sou motorista carreteiro. Trabalhei agora, por último, numa empresa com 4 meses sem registro e 9 meses registrado. Adoeci e fui mandado embora.
Cheguei de viagem na sexta-feira, com febre, e queriam que saísse de volta no sábado. Me neguei para ir ao hospital. Na segunda-feira me mandaram embora. Está certo? Olha, vamos subir a serra aqui para responder essa dúvida aqui, doutor Pedro, lá em Farroupilha, do Luiz Flávio. Bom dia, Luiz Flávio, a toda a nossa audiência da Serra Gaúcha. Bom, primeiro ponto, o senhor teve a sua carteira de trabalho assinada só depois de 4 meses de trabalho. Se o seu trabalho nesses primeiros 4 meses era da mesma forma como esse trabalho que posteriormente foi registrado, a empresa deveria assinar a sua carteira lá desde o início. Então, já seria o primeiro ponto que estaria errado, que é pedir o reconhecimento desse vínculo de emprego nesses 4 primeiros meses de trabalho, e a partir disso o senhor teria direito a férias, fundo de garantia, 13º deste período. Repito, se as condições de trabalho forem as mesmas desse período que o senhor tem a carteira de trabalho registrada. A segunda dúvida, a questão do senhor ser dispensado estando doente, a empresa não pode fazer isso. Nenhuma empresa pode dispensar um empregado se ele está doente, se ele está incapaz para o trabalho, se ele está fazendo algum tipo de tratamento médico. Se o senhor voltou na sexta-feira, foi ao hospital e já pedindo para trabalhar no sábado, o senhor estava em atendimento médico, tem um atestado de que estava comparecendo consulta médica, enfim, fazendo algum tratamento, a empresa não pode lhe dispensar. Então, nesse caso, se for essas as situações, tem essas 2 situações erradas. Primeiro, não anotar a carteira desde o primeiro dia de trabalho, e o segundo, dispensar o senhor estando em tratamento médico. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!